Olá, meus amigos, tudo bem? Vão chegando, guardando a galera começar a chegar. Opa, Helena Paula e da Valentim, Jussara, tudo bem, Jussara? Lica Guerra, bem-vindos. Doutora Cláudia, opa, tá muito rápido, não dá pra ver. Patrícia da Água, Isa Carla, é que desembestou. Oi, Helena, boa noite, tudo bem? Desembestou, não é atrás do outro, não deu pra ler todo mundo. Marquinhos, Paulinha da Silva, Olivaldo, Patrícia, eu vi que você chegou, Patrícia. Isa Carla, Luciana Barreto, boa noite. Thaisa Gabriele, Maísa, boa noite. Auricélia, boa noite. Tatiane, Saunier, André Sabino, deve ser o André Sabino. Olivaldo, boa noite. Olá, muito obrigado, Paulinha, sempre gentil. Boa noite. Oi, Tatiane, tudo bem? Esperar essa galera chegar por aí, tá chegando mais gente. Opa, vamos lá. É mais ou menos, enfim, eu espero que dê para transmitir, porque a chamada, tudo bem, Jussara, quanto tempo? Opa, que legal, Helena, seja bem-vindo ao barco. Na chamada que eu fiz foi meio complicado, uma chamadinha de 3, 4 minutos, travou 2 vezes, mas vamos tentar, a gente vai tentando, né? Tana, boa noite, Tana. Inclusive, olha, o amigo sabe que se a transmissão cair, assim, a gente é brasileiro, não desiste nunca, bateu no chão, a gente levanta, né? Caiu, a gente tenta voltar, só não volta se a internet realmente não permitir, né? Mas, sendo possível, a gente volta. Vamos ver. Olha, a galera compartilhe, tá? Já que você tá colocando o coraçãozinho, tá batendo na tela, obrigado, Laura, por compartilhar. Dedinho aí nesse bonequinho que aparece no canto direito inferior, aí compartilhe com seus amigos, com seus seguidores. Tem sim, já, inclusive é porque ele não transmitia, mas o Turíbio começou agora, acho que foi sexta ou sábado, acho que foi sábado. Ele começou a transmitir também, ele fez 2 transmissões, que eu tenha visto foram 2, acho que foi só isso mesmo, mas tem sim. É porque ele andou um tempo meio afastado, né? E aí eu vou ter que conversar com ele. Na primeira transmissão ele parecia meio nervoso, parecia que estava assustado, mas é assim mesmo, vai melhorar com o tempo, né? Primeira vez, a primeira a gente nunca esquece, né? Isso no Periscope, seja na vida. Mas enfim. Stenilson, obrigado, Stenilson, por compartilhar. Tana, muito obrigado, igualmente. Isso aí, gente, olha, dedinho aí nesse bonequinho do lado direito inferior da tela, para compartilhar com seus amigos. A gente vai já começar esse negócio, porque eu tenho medo de se alongar muito esse treco. Se alongar muito, a internet não vai aguentar, não. Mas, vamos lá. Olha só, a gente vai falar um pouquinho aqui, na verdade, sobre 3 questões, mas ligadas a 2 temas que são correlatos, né? Obrigado, doutora Cláudia, por compartilhar. São 2 temas, mas intrinsecamente, eu gosto da expressão umbilicalmente ligados, né, que não dá pra gente separar, e que estão nas súmulas 331 e 369, e 363 do TST, súmulas quase certas na prova do AB, tá? Aliás, súmulas quase certas na prova do AB, súmulas quase certas em concurso público onde apareça direito de trabalho, tá? São súmulas assim cotadíssimas, principalmente hoje a 331. Ô, Rogério, boa noite, tudo bem? Aline, Patrícia, obrigado por compartilhar, Patrícia. Aline, obrigado também. Mas olha só, a súmula 331, ela em concurso público está aparecendo muito por um detalhe, né? Oi, Laura Lucas, boa noite. A súmula 331, ela diz respeito à questão da responsabilidade dos entes públicos, né? Então, boa noite, Aline. Então, assim, está muito cotado em concurso público, né? A 363, é isso, 331 e 363, né? Em especial a 331. A 363 hoje, de certa forma, perdeu o gás. Eu já explico por quê. Hoje, assim, o point, a bola da vez é a 331. Difícil uma prova que envolva direito de trabalho e que não apareça essa súmula. E olha, não estou falando só do AB não, tá? Estou falando de concursos públicos em geral. E estou falando também, amigos, da vida prática, tá? Porque eu vou já mostrar uma falha muito comum que eu tenho. Rogério, aqui tá legal. Olha, por incrível que pareça, eu estou em Parintins, que não é das mais confiáveis, mas tá legal aqui. Professor Turíbio, para quem perguntou, não entendi. Ah, tá, esse aí, @professor Turíbio, é isso? Ah, tá. Eu sei que ele tem, mas se você colocar Turíbio, né, lá na busca do Periscope, vai localizar, porque não deve ter muito Turíbio, né, transmitindo no Periscope, né? Então deve ser fácil localizar. Pois é, aqui também tá legal. Então, aqui, eu não sei até que horas, mas por enquanto tá legal. Mas olha, eu tava falando o seguinte, a súmula 331, ela diz respeito à questão da responsabilidade do ente público. E tem gente que simplesmente está colocando... Ô, professor Kleber Barros, tudo bem? Beleza? Bem-vindo, seja muito bem... Olha, a gente é o professor Kleber Barros, aparecendo, dando o prestígio aí de sempre. Muito obrigado, professor. Pois é, mas olha só, o que acontece?
Muita gente, obrigado por compartilhar, professor. E olha, engraçado, né, professor Kleber Barros? Eu, em Manaus, em breve, isso aí. Eu recebo o convite. O professor Kleber Barros quer que eu me assista. Receber aqui o convite. É bacana isso, né? Esse Periscope é bem legal. Isso aqui é uma rede fechada. Né? Mas olha só. Então, o que acontece? Eu estou vendo muito advogado colocar em petição inicial simplesmente pedindo a responsabilização do tomador de serviços, União, Estado, município, sem dizer mais nada. Não é assim não, tá, gente? Tem um cuidadinho a mais que a gente vai aproveitar essas questões para comentar agora. Se você teve a chance, eu coloquei as 3 questões e mais um pedaço das 2 súmulas, 331 e 363, eu coloquei no Instagram, no Twitter e no Face, tá? Boa noite, Wellington, tudo bem? Se você puder pegar, é mais fácil, porque assim... com certeza, Suzane, então um bocado de gente está aguardando o professor Kleber ansiosamente aparecer em Manaus. Porque assim, como comentar a questão, eu vou precisar ler a questão para poder comentá-la, fica mais fácil, né? Sem isso fica um pouquinho complicado. Oi Elis, boa noite. Greg Luiz, boa noite, obrigado. Mas olha só, inclusive as questões que eu coloquei lá disponíveis, né, o meu... AD Cursos e Concursos, tá? AD Cursos e Concursos, tudo junto. Obrigado, Greg, por convidar os seus seguidores, muito obrigado. Boa noite. Oi, Lia, boa noite a todos. Mas vamos lá. Olha lá, eu vou passar um tempinho, tá? Olha, Margarete Busago, boa noite. Eu vou passar um tempinho assim, olha, já dou logo AD Cursos e Concursos, isso, obrigado, Laura. Já dou logo meu boa noite a todos, até os que ainda não entraram, tá? Porque senão eu não vou conseguir desenrolar a ideia. Mas todo mundo seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sei que já é tarde, então por isso aumenta ainda o prazer, né? Mas olha só, as questões que coloquei disponíveis lá no Instagram, no Twitter e no Face, eu inclusive para facilitar, eu coloquei com a resposta assinalada, tá? Para o amigo depois não ter dúvida, qual é a resposta? Já está assinalada, tá? Porque o foco aqui não é da resposta da questão, o foco é comentar as opções, as alternativas de cada questão. E a primeira delas foi no exame 13 da OAB, a questão 70. Olha só, amigo, se você está com a prova aí, se você imprimiu essas questões, me acompanhe. Senão eu vou comentar do meu jeito. ABC, Manutenção e Limpeza, manteve contrato de fornecimento de mão de obra de limpeza com Aeroportos Brasileiros, empresa pública federal. Amigo, tá aqui a chave. Empresa pública federal. O tomador de serviços é uma empresa pública federal, tá? Que contratou uma prestadora de serviços de limpeza, ABC Manutenção. Pois bem, por ocasião da ruptura do contrato, entre as empresas, Paulo, funcionário da ABC Manutenção e Limpeza e que prestava serviços para Aeroportos Brasileiros, foi dispensado sem receber as verbas rescisórias. Ajuizou a ação trabalhista em face de ambas as empresas, sendo a empregadora Revel. A tomadora de serviços, quer dizer, a empresa pública, né, apresentou defesa com robusta documentação, importantíssimo esse aspecto, robusta documentação, demonstrando a efetiva fiscalização do cumprimento do contrato e de aspectos legais, sendo certo que o contrato foi cancelado justamente em razão desta fiscalização. Diante deste caso, assinale a afirmativa correta. Para o amigo entender melhor, caso não esteja aí com a questão, olha só, essa empresa pública, Aeroportos Brasileiros, tá? Digamos que seja a empresa que administra um aeroporto, tá? Essa empresa contratou uma conservadora, uma empresa qualquer conservadora, para fazer a limpeza das áreas do aeroporto. E essa conservadora tinha seu empregado. Só que a conservadora não pagou as verbas trabalhistas desse empregado. E ele reclamou contra a conservadora e contra a empresa pública, tá? Então é uma reclamatória de terceirização, onde o reclamante incluiu no polo passivo a empresa que o empregava, a conservadora no caso, e também a empresa tomadora de serviços, que é uma empresa pública federal, não é isso? Empresa pública federal, isso mesmo. Então olha lá, vamos lá. Mas aqui tá legal. Tenta sair e volta, que deve melhorar. Aqui tá legal a transmissão. Olha lá, a letra diz assim: a empresa pública federal responde solidariamente por força da terceirização. Não responde. Nem solidariamente e nem subsidiariamente, tá? Olha só, amigos. Caso houvesse responsabilidade, e não há, caso houvesse, seria subsidiária, tá? Lá na súmula 331, os itens 4 e 5, eu transcrevi inclusive os dois lá no Instagram, no Face, etc.
dizem que a responsabilidade é subsidiária. Amigo, olha, dica, fica aqui uma dica. Só existe só um caso de terceirização válida em que a responsabilidade do tomador de serviços será solidária. É no caso de empresa de recursos humanos, as chamadas empresas de trabalho temporário, Lei 6.019/74, artigo 14, tá? Então, o único caso de responsabilidade solidária é quando a empresa contratada, tá, para prestar os serviços, essa empresa que é empregadora, for uma empresa de trabalho temporário, regida pela Lei 6.019. E mesmo assim, desde que essa empresa tenha a sua falência decretada, o que depende de sentença judicial, tá? Então, único caso de responsabilidade solidária em empresa de trabalho temporário são as empresas de recursos humanos, tá? E desde, repito, que a empresa tenha falido. Se ela não teve a sua falência decretada, responsabilidade subsidiária, que é o que acontece com os demais casos, responsabilidade subsidiária. Mas no caso particular, olha lá, de qualquer modo, a empresa pública, ela não responde nem solidariamente e nem subsidiariamente. E aqui eu sugiro ao amigo dar uma olhadinha nos itens 4 e 5 da súmula 331. Numa CLT é o que eu coloquei, Lei 6.019/74, tá? Lei 6.019/74, artigo 14. Pois bem, olha o que acontece. Na súmula 331, foi dividida a questão da responsabilidade do tomador de serviços em dois itens, os itens 4 e 5, tá? O item 4 diz assim, trata dos tomadores de serviços, opa, obrigado Deise, valeu, trata o item 4, tomadores de serviços que não fazem parte da administração pública, nem mesmo a economia mista e empresa pública, não fazem parte, tá? Pois bem, essas empresas privadas que não fazem parte da administração pública, elas respondem de modo subsidiário pelo simples fato de terem sido tomadora de serviços. Não depende de mais nada, culpa, nada, simplesmente foi tomadora de serviço, vai responder. Suponhamos um banco, tá? Pegar um banco qualquer, pegar o Banco Itaú. O Banco Itaú contratou uma empresa terceirizada para fazer a limpeza, tá? Se o empregado dessa empresa não receber suas parcelas, ele pode chamar a empresa e o Itaú, boa noite, Conceição. Ele pode chamar a empresa e o Itaú para responder de modo subsidiário. E olha só, se a empresa não pagar, o Banco Itaú, porque não faz parte da administração, responde pelo simples fato de ter sido tomador de serviços. O Itaú pode ter tomado todas as cautelas necessárias, mas ele vai responder porque foi tomador de serviços. Isso consta do item 4 da súmula 331. Mas não é assim quando se trata de empresa, quando se trata da administração pública direta, autárquica, fundacional ou mesmo das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Quando se trata desse pessoal que só... Boa noite, Carolina. Quando se trata desse pessoal que só pode contratar mediante concurso público. Carolina, do Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda. Então, quando se trata desse pessoal que só pode contratar mediante concurso público e que só pode contratar empresas prestadoras de serviços por licitação, Lei 8666/93. Olha só. Então, nessas empresas que integram a administração pública, e aqui a gente vai englobar União, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, fundações públicas, as pessoas de direito público, e mais ainda, sociedade de economia mista e a empresa pública, como é o caso da questão. Pois bem, esses tomadores de serviços, eles não respondem apenas por terem sido tomadores de serviços. É necessário que, no caso concreto, seja demonstrada a sua culpa. E de onde vem essa culpa? O que seria essa culpa? Falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Então, por exemplo, vou narrar um caso concreto para o amigo entender. Eu vi um caso assim. Um hospital, o Estado do Amazonas, para ser mais concreto, contratou uma empresa prestadora de serviços, tá? E o Estado, todos os meses, pagava regularmente o valor devido a essa empresa. Mas essa empresa passou 9 meses sem pagar salário dos empregados, né? Outra parcela não, é salário que é o mais básico dos direitos. Ora, vejam só, essa empresa passou 9 meses sem pagar salários. O Estado, todos os meses, pagava normalmente para ela. O Estado estava fiscalizando alguma coisa? Claro que não. O Estado não fiscalizava nada
e nesse caso o Estado responde de modo subsidiário. Não é o caso da questão. Se o amigo observar, o enunciado menciona que a empresa pública federal da questão, ela fiscalizava, ela juntou vasta documentação comprovando que fiscalizava. Inclusive, ela rompeu o contrato precisamente porque a empresa contratada não estava cumprindo suas obrigações trabalhistas. Nesse caso, ela não responde por nada. Nesse caso, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública não respondem por nada. Se fiscalizou, não responde por nada. Bacana? Então, olha lá. Voltando agora para as alternativas. A letra A está errada porque, primeiro, a empresa pública não vai responder por nada. Segundo que, se respondesse, seria de modo subsidiário e não solidário. Beleza? As outras alternativas, a gente vai um pouquinho mais rápido porque a explicação já foi dada. A letra B diz assim: a empresa pública federal responde subsidiariamente por força da terceirização, haja visto o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador. Não. Se fosse uma empresa não integrante da administração pública, estaria correto. A empresa empregadora não pagou, a contratada não pagou, automaticamente essa empresa pagaria. Mas no caso não, porque a tomadora de serviços é uma empresa pública federal. Só responde se for demonstrada, no caso concreto, a sua culpa por falta de fiscalização, a chamada culpa invigilando. Faltou vigiar, faltou fiscalizar. Bacana? Então, letra B também errada. Letra C. A empresa pública federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda porque não tem vínculo de emprego com Paulo. Não, amigos, tem dois erros aqui, tá? Primeiro, que o Paulo, o reclamante, ele não quer vínculo de emprego com ela. O que ele quer é que ela responda de modo subsidiário, tá? Então,